Então, estamos começando aqui agora mais um debate RBC Sport com os nossos comentaristas. Agora agora é segunda-feira, né? Mais ou menos entre 8 da noite. E aí a gente vai falar já tudo sobre o campeonato dessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Também temos Série B, né? Também vamos falar também tudo sobre a Série B, certo? Mas antes, você que está na Rádio Baixada, né? Que agora se chama Rádio Baixada, a Rádio RBC Rio virou Rádio Baixada. Então, para você que está na Rádio Baixada, ouvindo a gente, seja muito bem-vindo. Mas também estamos no canal da RBC Esportes. Você também pode ir lá, mandar comentário, que a gente vai falando ao longo da transmissão. Tá certo? Ou nos próximos programas, tá certo? Eu estou aqui então com Pablo Costa, Ricardo França, Naoconso, Thaís Paim. Deixa eu ver quem tá mais aqui conosco. Tem uma galera aqui conosco que vai comentar sobre, vai debater sobre essa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então fique conosco, hein? Vamos lá! Olha, a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro começou com Palmeiras 2, Fortaleza 2, um empate aí nesse Palmeiras e Fortaleza. Então o Palmeiras podia ter, eu vou falar logo pro lado do Palmeiras, o Palmeiras podia ter vencido essa partida, né? E ele iria ficar com 61, ele ia ficar com 64 pontos, né? Com 3, ele só pegou um, ele ia ficar com 64 pontos, ia ficar com o mesmo pontos, 63, né? Ele ia ficar com 63, ia ficar com 63, mesmo assim ia ficar atrás do Botafogo, torcendo pro Botafogo aí perder, né? Só que a gente sabe que o Botafogo não perdeu, né? Venceu. E poderia abrir chances aí de ficar na liderança. Ele, nesse jogo, inclusive, ele estava ganhando de 1-0 e momentaneamente estava na frente do Botafogo. Aí o Botafogo iria jogar depois, né? E aí o Botafogo ia jogar depois e aí ia ter a possibilidade, né? Já que o jogo começou bem cedo, jogo do Palmeiras contra o Fortaleza, o Botafogo começou mais tarde, e aí poderia, se o Botafogo perdesse, o Palmeiras poderia ficar na frente. Tiveram muitas chances, né? Inclusive esse jogo do Palmeiras tem também reviravoltas de arbitragem, né? Com várias coisas relacionadas à arbitragem, na qual a gente vai falar aqui também, tá certo? Mas o Palmeiras teve uma chance aí de ficar na frente, ficar mais próximo do Botafogo, né? Botafogo que está com 63, né? Vamos falar depois a tabela, né? O Botafogo está com 64, desculpa, e o Palmeiras está com 61, aí podendo o Palmeiras chegar mais próximo do Botafogo e quem sabe passar à frente aí. Claro, estamos na 31ª rodada, né? Agora vamos para a 32ª rodada do campeonato. Tudo pode acontecer, né? Diferente do ano passado, que o Botafogo abriu uma gordura e foi perdendo ao longo do percurso, o Botafogo está se mantendo aí na primeira colocação, e é o próximo tópico na qual nós vamos falar. Eu falei que o Botafogo seria o próximo, mas vamos deixar o Botafogo para depois. Vamos na ordem na qual eu tenho aqui no meu roteiro. Vamos falar sobre o Flamengo. E falar sobre o Flamengo, ele goleou aí a equipe do Juventude por 4-2, inclusive tem uma polêmica de arbitragem, né? Que também vamos falar aqui, né? Uma expulsão do Nenê. Eu achei que foi perseguição do Nenê, que inclusive tem uma decisão da federação aí
uma decisão na qual, falando sobre o Flamengo, né, já eu falo sobre essa decisão que a comissão de arbitragem da CBF fez. Mas vamos deixar o nosso amigo Pablo Costa falar um pouquinho mais sobre o Flamengo. Vamos lá, Pablo, Fábio. Tô com o Fábio na cabeça. Pablo, vamos lá, Pablo. Vamos falar um pouquinho também de Flamengo também. Não, o Flamengo, ele jogou em casa, a sua torcida abraçou, a torcida está mais próxima agora do time, porque a torcida não estava próxima, até porque o Tite estava fazendo um péssimo trabalho. O Tite, ele tinha uma seleção na mão, que é o Flamengo, mas não soube extrair dos jogadores o que era para ser extraído, né? Mas o Felipe Luiz chegou, tá fazendo um bom trabalho, tá voltando a ser aquele Flamengo, que era do Jorge Jesus, o time intenso, o time que metia 4, o time que metia 5, 6, um Flamengo ambicioso, um Flamengo corajoso, um Flamengo disciplinar taticamente, uma equipe que evoluiu muito com a chegada do Felipe Luiz, que a gente não via isso com o Tite, né? O Tite era aquele esquema, 0-0 estava ótimo, 1-0 maravilhoso. Então o Tite era assim, né? O Tite era um cara mais reativo, o Tite era um cara que jogava mais por transição, né? De se defender bem e sair na transição. O Flamengo não tem esse DNA. O Flamengo tem um DNA de jogar para frente, jogar intenso, jogar de fazendo perto, pressiona, reagindo rápido, fazendo 1, 2, 3, 4, apresentando um futebol vistoso. E hoje é o Flamengo que todo mundo quer ver, né? Jogando para frente, jogando com ambição, fazendo 1, 2, 3, botando o time na roda, botou o Juventude na roda. O Gabigol recuperando a sua fase, o Gabigol tendo mais confiança, até porque o Felipe Luiz resgatou a confiança do Gabigol, resgatou a confiança dos demais jogadores. Ortiz, que está fazendo volante, está fazendo agora a zaga, né, que é a função dele, né? Então é uma equipe do Flamengo que evoluiu muito e está evoluindo e vai chegar contra o Galo forte, até porque é uma equipe do Flamengo, como falei, que está nessa evolução muito grande, vai chegar contra o Galo, uma equipe mais forte ainda. Então certamente favorita, né? Porque o Galo está com pensamento na Libertadores, né? Então hoje o Flamengo, eu posso dizer, mas posso estar errado, mas creio que o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil, ainda mais jogando em casa agora, no Maracanã. Pode vencer de 1, de 2 e lá na MRV jogar pelo empate, né? Mas creio que o Flamengo é favorito, até porque tem Rascaeta, De La Cruz, Ortiz, Gabigol, Plata, um elenco cheio de jogadores rodados. Michael também, Michael que marcou o primeiro gol, né? O primeiro gol da partida. Então tivemos aí um probleminha aí com o áudio, nosso amigo Pablo. Daqui a pouco ele volta para falar mais, né, para debater mais sobre os outros clubes daqui do Campeonato Brasileiro Série A, certo? Falando sobre o Flamengo, a gente vai ouvir agora o técnico Felipe Luiz, que falou um pouco sobre a vitória em cima do Juventude, vencendo aí por 4-2 a equipe do Flamengo. Fala aí, Felipe Luiz. Uma vitória que me deixou muito feliz pelo jogo que a gente apresentou, pressionamos bem o Juventude, é um time que tem as suas armas na fase ofensiva deles. O time conseguiu pressionar bem, controlar bem o primeiro tempo, rompemos a pressão deles no começo do jogo, que eles vieram para pressionar, e a partir daí colocamos eles para jogar na área deles, né? Então isso aí, conseguimos um gol rápido e acabamos sofrendo um empate, mas o time em nenhum momento se deixou abalar por isso, continuou com a mesma forma de
propor, de atacar, de ser vertical e tentar criar chances. Fomos para o intervalo com um empate e depois o time, né, conseguiu fazer os gols que precisava e deslanchou. Agora vamos falar o Grêmio, Clube de Gaúcho, né? O Grêmio aí venceu aí com muito sacrifício o Atlético Goianiense por 3-1. Tomou aí primeiro gol aí de pênalti, Marquezinho aí chegou a pegar, mas a bola foi de rebote, aí o Atlético Goianiense fez o gol. Quem vai falar sobre o Grêmio é a nossa comentarista aí, Thaís Paim. Ela vai comentar sobre o Grêmio aí nessa vitória de 3-1, conforme eu já disse. Vamos lá, Thaís, é contigo. Grêmio e Atlético Goianiense eu também assisti. E jogando em casa, o Grêmio tá na pressão, né? Não adianta, tá vivendo um momento bem complicado, a relação Grêmio e torcida, mas também torcida e Renato, então precisava muito da vitória o Grêmio. Mas fez um jogo ali que foi suficiente para ganhar, né? Construiu o resultado ali. O Atlético Goianiense achou aquele gol ali na falha do Marquezinho, aí o defensor foi lá, fez o pênalti, enfim, né? O Atlético Goianiense sai na frente e deixa a torcida ainda mais irritada, né? Mas o Grêmio tem mais time que o Atlético Goianiense. O Grêmio tem as suas peças individuais que podem decidir, e decidiram, né? O Soteldo, aquele chute, ele chuta exatamente no lado onde o goleiro tá. Naquele tipo de bola, eu entendo que normalmente o jogador vai chutar de chapa no outro lado. E aí ele pega e inverte a lógica, então faz um golaço, né, na minha opinião. O outro gol também, de primeira, do Grêmio ali, o PP, um bonito gol também. E o terceiro gol ele sai de forma natural, né? O Grêmio no ataque, o Vila Sante premiado, tá extremamente bem colocado. O Atlético Goianiense marcou mal ali e o Vila Sante entra para mim como um elemento surpresa, né? Imagina o cara meio de campo tá lá embaixo da segunda trave, totalmente sem marcação. Então, um resultado natural pelo time que o Grêmio tem, pelo time do Atlético Goianiense, Grêmio jogando em casa, mas assim, respira aliviado, mas assim, já tem que estar muito atento pro próximo jogo, porque cada jogo me parece que é uma decisão pro Grêmio e a possibilidade do Renato, se é que ele se importa, né, e o quanto que ele se importa, a gente não sabe, dele respirar mais aliviado ou não, né? Porque o time precisa muito tá pontuando. Agora eu vi que jogador o Bright White, né? Acho que é assim que se fala o nome dele, né? Ele veio buscar a bola. Na verdade não era nem para ele vir buscar, né? Essa bola era para ele receber a bola, né? Ele é um atacante. Ele tá tendo vindo que buscar a bola, né? Mas que jogador é o Bright White? Acho que o Grêmio foi uma aposta gloriosa do Grêmio, né? Ter o Bright White. Agora vai ter que arrumar um jeito de comprar o jogador, né? Ou se já não é do Grêmio, né? Porque é um baita jogador. E além de estar falando quase perfeito português, né? Você vê uma coletiva, uma resposta dele no final do jogo, ou se foi no intervalo, não me lembro, ele falando português nítido, né? Dá para entender exatamente o que ele está falando. Então, ou seja, foi uma boa aposta que o Grêmio tem, porém o Grêmio tem que dar opções para ele poder fazer os gols, porque não vai adiantar ele buscar essa bola, né? Se ele é o atacante, não é verdade? Pois é, mas esse jogador Bright White, ele é diferenciado, ele tem uma visão de jogo, ele tem um passe refinado, ele sabe o caminho do gol. Claro, o Grêmio precisa organizar melhor o time para que ele não tenha
que voltar para buscar essa bola, porque ele está saindo da função dele, né? Claro, com a visão de jogo que parece que ele tem, ele, né, vai servir os companheiros. Mas o Grêmio pode usar ele melhor, né? Se reorganizar algumas peças para que o Bright White possa jogar mais e na função que ele sabe. Mas um achado, né, do Grêmio. Gosto de ver esse menino jogar, né? Tá focado naquilo que ele sabe fazer. Agora vamos falar sobre o Vitória aí, o Vitória que venceu o Fluminense por 2-1, né? Também vamos deixar com o nosso amigo Pablo Costa aí comentar sobre o Fluminense, falando sobre o Fluminense também aqui no debate RBC Sport. Vou comentar também um pouco do Fluminense, né? O Fluminense perdeu com Vitória no Barradão, né? Fez um jogo apático, né? Começou até bem, né? Começou bem o jogo, né? Começou bem melhor que o Vitória, né? Mas ao decorrer foi decaindo, né? E o Vitória jogando em casa, no Barradão, conseguiu ali fazer o resultado, né? O Fluminense, ele que saiu atrás, né? Empatou, conseguiu um empate, né? Mas tomou a virada nos acréscimos, né? 90, né? Com o gol do Alejandro, né? De pênalti, né? Num pênalti que surreal, né? Mas o Fluminense hoje ele tá a 2 pontos do rebaixamento, né? Porque o Juventude ele tem 34 pontos, né? E o Fluminense tem 32. E o Corinthians, que joga hoje contra o Cuiabá fora de casa, tem 32, mas podendo ir a 35. Então o Fluminense ele vai ter um jogo decisivo contra o Grêmio. Então se o Fluminense não ganhar do Grêmio, as coisas para o tricolor das Laranjeiras vai ficar mais complicado. Até porque assim, se o Fluminense cair para a Série B, ano que vem vai disputar possível um Mundial com um time de Série B. Porque assim, o time que tem, Fluminense, para jogar Série B, muitos não vão jogar. Marcelo não vai jogar, Thiago Silva não vai jogar, Fábio não vai jogar, Ganso não vai jogar Série B, o Cano não vai jogar Série B, o Lima não vai jogar Série B. Até porque quando você desce, a cota diminui. Então as coisas vai ficar mais complicadas, até porque vai pegar o Grêmio, depois pega o Inter, 2 times gaúchos, né? E depois pega o Fortaleza também. Fortaleza que tá no G4. Então, e depois pega o Criciúma. Então, a situação do Fluminense vai ficando mais complicada. Aí depois pega o Paranaense, lá no Paraná. Pega o Cuiabá também. Cuiabá particularmente já tá rebaixado. Já o famoso cachorro morto. E por último pega o Palmeiras. O Palmeiras pode enterrar o Fluminense. Então, as coisas para o Fluminense vai ficando mais complicadas. Até porque agora só tem jogo difícil. E os times que estão embaixo tem jogos certamente razoáveis. Até porque o Juventude ele pega o Goianiense, ele pega o Cuiabá, o Corinthians pega o Cuiabá agora. Então são jogos mais razoáveis. O Vitória também, que está se encaixando muito bem com o Thiago Carpini, que foi treinador do São Paulo. Não teve um sucesso no São Paulo, mas está tendo sucesso no Vitória, está fazendo um bom trabalho. Então as coisas vai ficando mais complicadas para o Fluminense. E se não abrir o olho, ano que vem tá na Série B. Acabamos de ouvir o Pablo comentar sobre o Fluminense, e agora vamos ouvir o Mano Menezes, né? Dando suas explicações sobre a derrota em cima do Vitória aí, que é o que tá lá embaixo na zona da degola. Fala aí, Mano Menezes. Boa noite a todos. Acho que foi um jogo de tempos distintos. A gente fez um primeiro tempo abaixo da nossa capacidade de jogar. E segundo tempo conseguimos reverter isso com a entrada do Keno. Mas acho que o jogo foi marcado por incidentes desde o início, né? Primeiro um pênalti que não foi. O pessoal estava com pressa para dar pênalti hoje, né? Já deu cedo. Aí o VAR
chamou, retificou. Acho que a bola da falta do primeiro gol do Vitória, embora tenha sido depois legal, a falta ficou. A origem do lance é um lance de falta, na minha opinião, irregular. E acho que o segundo pênalti não houve. Achei que com o VAR, esses pênaltis mandrake de final de jogo, você joga o corpo em cima do adversário, tinham acabado. Mas pelo jeito, em algumas situações, ainda não acabaram. Mas a gente também tem culpa. A bola estava no nosso ataque, nós tínhamos um lateral na ponta esquerda, na mão de Keno, fomos recuando a bola, recuando, e fomos parar no Fábio, que atravessou uma bola para Manuel, foi dominar a bola, escapou, né? Então, chamamos uma situação para dar moral para a decisão que ele tomou, tá? Mas o jogo, pelo resultado em si, não foi injusto. O jogo foi um jogo bem jogado. Vitória também teve qualidade para nos vencer, teve oportunidade para nos vencer, como venceu, né? Agora tivemos aí Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0, né? Esse jogo aí, inclusive, nesse jogo aí tivemos polêmica com relacionada à manipulação de resultado. Não gosto muito de comentar sobre isso, mas vocês podem ver nas redes sociais que logo no começo da partida o Rafael Silva, acho, dá uma cotovelada num jogador do Atlético Paranaense e é expulso. O técnico Fernando Diniz, né, ainda não botou o dinizismo dele, né, a jogo, né, pra rolo no Cruzeiro, no comando do Cruzeiro, né? E conseguiu aí com essa derrota para o Atlético Paranaense a possibilidade do Atlético Paranaense dar uma sobrevida para sair da zona de rebaixamento, no qual nós vamos falar depois de comentar toda esta rodada, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí então Bragantino e Botafogo. Botafogo venceu o Bragantino por 1-0, né? Tá na liderança aí do Campeonato Brasileiro até o momento com 64 pontos, tá? Então o Botafogo aí é o líder por enquanto, né? Esperamos que Botafogo não demole e não perca essa liderança pro Palmeiras, que tá vindo logo em seguida. É isso aí. Temos aqui também também as explicações também, né? Uma parte da coletiva de imprensa do técnico do Botafogo, no qual a gente vai colocar agora para vocês ouvirem. Escutem aí. Boa noite a todos. Dizer-vos que de facto nós viemos cá com uma intenção muito clara. Aquilo que nós procurávamos cá era vencer. Sabíamos as dificuldades que íamos ter, porque este Red Bull é uma equipa que tem boas individualidades, tem uma boa equipa, tem um ótimo treinador, mas nós sabíamos daquilo que precisávamos, aquilo que é estes últimos 24 pontos de campeonato, e era para nós muito importante vencer aqui hoje, porque faz parte daquilo que é também a ambição da equipa, poder estar vivo nesta competição, manter este primeiro lugar, ficar dependente de si próprio para poder atingir o seu objetivo. Portanto, fizemos um jogo muito competente, um jogo que me parece ter sido bem mais conseguido e dominado por nós próprios, e onde acabámos por, já muito perto do fim, de fazer o gol da vitória, mas que me parece uma vitória justíssima face àquilo que nós produzimos, àquilo que nós criamos, àquilo que nós trabalhamos dentro de campo, onde fomos uma equipa muito competente e, acima de tudo, me pareceu ser mais forte durante todos os 90 minutos. Continuando aí desmembrando aqui a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos Atlético Mineiro 1, Internacional 3. Esse jogo também teve bastante polêmica com a arbitragem devido à chuva, né? No primeiro tempo não choveu, aí chegou no intervalo, caiu aquela chuva, o gramado não segurou, a drenagem não segurou. Aí o pessoal eu vi na transmissão falando sobre de que um lado pega mais sol, que o outro lado não pega mais sol, mas aí
Vamos deixar aí para os nossos comentaristas comentar, né? Começar aí com o Naor e logo em seguida a da Thaís Paim falando sobre Atlético Mineiro 1, Internacional 3. Vamos lá. O jogo do Colorado, eu achei que foi um jogo, primeiro tempo até o Colorado teve uma certa vantagem, né, nos ataques, né, tanto que conseguiu abrir 2 gols em eu acho que em menos de 5 minutos ali, né, abriu 2-0, né, antes do final do primeiro tempo ali, um pênalti em cima do Vargas ali, eles descontaram, uma arbitragem, na minha opinião, muito confusa, um juiz caseiro, deu muita falta. E no segundo tempo, aí no intervalo, aí veio a chuva, uma chuva muito forte. E a drenagem do campo, aparentemente, né, drenou só o lado do campo de ataque do Atlético Mineiro. E o campo de defesa do Atlético Mineiro ficou encharcado. Essa foi uma reclamação muito grande, essa reclamação da equipe colorada, né? Agora eu teria que olhar de novo o lance, eu fiquei na dúvida se foi o Bernabé ou não. Mas olha, foi praticamente impraticável o futebol no segundo tempo, né? E acabou beneficiando muito o Atlético Mineiro, né? Porque o gramado praticamente secou no campo de defesa do Colorado. Aí tu chegava no meio de campo, o ataque colorado atravessava o meio de campo ali, o campo estava encharcado, aí a bola não rolava. O problema da drenagem, bater sol ou não tem nada a ver, né? Porque o sistema de drenagem ele é independente de ter sol, se ter nuvem, ter chuva, se o tempo está nublado, né? Tem que funcionar quando chover. Eu vi os comentaristas na TV falar, mas ali é o lugar que o sol não bate. Não tem nada a ver. Aí outra, com certeza, o juiz podia esperar meia hora, se não me engano ele pode esperar meia hora ou 40 minutos ali, e depois ele vai lá, faz uma inspeção de novo e pode esperar mais uns 15, 20 minutos. Tem que ver bem a regra ali, a regra diz que ele pode mandar esperar 2 vezes, né? Fazer 2 inspeções ali, agora os tempos eu não sei, mas se não me engano, no mínimo meia hora a primeira vez e mais o outro tanto na segunda vez. Eu assisti o jogo do Inter e Atlético Mineiro, aliás, Atlético Mineiro e Inter. Os primeiros 15, 20 minutos, achei assim uma falta de jogo técnico. As equipes ainda estavam tentando entender o adversário. Então, o ataque tentava agredir a defesa, mas as defesas estavam bem postadas taticamente, bastante atenta na marcação. Então, os ataques não conseguiam furar o bloqueio. Depois com o entendimento que, as jogadas nós vamos ter que variar, hora pelas pontas, hora pelo meio, tem que trocar passe rápido, e aí sai o gol do Inter. E depois logo já sai o segundo gol, então já muda um pouco a tônica do jogo. O Atlético Mineiro com o time reserva, mas aqueles que entram querem mostrar serviço, né? A oportunidade de 90 minutos de mostrar serviço e futuramente ter mais espaço no time. E o Inter, mesmo sabendo que era o time reserva, queria os 3 pontos e jogou o tempo inteiro em busca desses 3 pontos, com paciência, para achar os momentos certos, valorizando a bola, e produziu o suficiente, produziu bem para sair com a vitória. Achei que produziu mais que o Atlético Mineiro, então foi uma vitória merecida. O segundo tempo difícil para as 2 equipes, né, por conta da chuva, o campo encharcado, só que mais difícil para o Inter, porque o campo encharcado prejudicou mais o lado de ataque do Inter. Mas também soube jogar, lançando bola, tentando manter a bola fora da sua zona ali, do meio campo, que também tinha bastante água, e a sua zona de defesa. Então o Inter resistiu bem para não sofrer o segundo gol do Atlético Mineiro e de repente, né, sofreu um desgaste
desnecessário com o perigo do empate, né? Então achei que também soube administrar bem o placar que construiu ao longo da partida. Tivemos a fala então do vice-presidente de futebol do Inter, o José Olavo Pizol, e a gente vai ouvir um pouquinho do que ele tem a dizer desse jogo aí do Atlético Mineiro contra o Internacional. Acompanha aí. Sabe que de onde a gente estava assistindo o jogo a gente não tinha capacidade de ver todo o campo. Agora a gente está recebendo imagens ali, eu te confesso que não quero acreditar que a drenagem estava funcionando de um lado melhor do que o outro. O fato é que a chuva prejudicou o segundo tempo para todos. Foi um jogo que teve que ter uma estratégia totalmente diferente numa primeira e segunda bola para ver se pingava alguma coisa na área e fazer o gol. Então, de certo modo, ainda com as adversidades, o que a gente vê é que a gente teve a capacidade não só da entrega dos jogadores, que foram extremamente importantes nesse momento, da comissão técnica entendeu o jogo naquele momento, fazer as substituições necessárias e promover que o jogo fosse andado daquela forma ali e acabou dando resultado em campo. Para completar o dia de sábado, no final, né, tivemos Criciúma e São Paulo. Criciúma e São Paulo ficaram em 1-1 aí, jogando aí, né? Eu acho que São Paulo não jogou bem, né? Para empatar com o Criciúma, né? Que o Criciúma, inclusive, deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma olhada. O Criciúma está na 12ª colocação, está na posição da vaga de grupos da Sul-Americana, né? E o São Paulo está na 6ª colocação, que está na qualificação da Libertadores. Agora vem Ricardo França para falar sobre o Vasco, né? O Vasco vai jogar agora às 9 horas, né? E tá jogando nesse momento Corinthians e Cuiabá. Corinthians e Cuiabá, no qual nós vamos falando aí o resultado enquanto tá rolando o nosso programa, tá certo? Fala aí, Ricardo França. O Vasco entra em campo nesta segunda-feira pela 31ª rodada do Brasileirão diante do Bahia, em São Januário. Com 40 pontos na tabela e faltando 9 jogos para encerrar a sua participação na competição, o clube vive a expectativa de alcançar uma pontuação que lhe possibilite retornar a uma competição internacional em 2025. Uma vitória hoje será muito importante na busca desse objetivo. Na rodada passada, o Vasco venceu a equipe do Cuiabá, botando fim a um jejum de 11 jogos sem conseguir uma vitória. Não foi uma grande partida do Gigante da Colina, mas, naquele momento, o mais importante foi somar os 3 pontos e também conseguir uma vitória depois de tanto tempo. Para o jogo de hoje contra o Bahia, precisa jogar melhor. O Bahia tem uma equipe muito mais qualificada, briga pelo meio da tabela na competição e vem com seu técnico Rogério Ceni querendo armar surpresas para o Gigante da Colina dentro de São Januário. O Vasco, que não terá Léo Pelé nem Coutinho, que foram poupados por desgaste físico, e também Hugo Moura e Verratti, que estão suspensos. Para o lugar de Léo Pelé, Maicon deve atuar. No de Coutinho, teremos a presença de Payet. Já no meio-campo, a volta de Galdames e na frente, Ryan vai substituir o capitão e artilheiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco e Bahia, 21 horas hoje em São Januário. Todos os ingressos já foram esgotados e teremos casa cheia na Colina Histórica. Tô deixando por último aí Cuiabá e Corinthians pra gente poder passar para você a parcial até o momento da partida. Mas vamos falar um negócio muito triste, né? Tivemos a bola de ouro de melhor jogador ou jogadora do mundo em 2024, né? E a revista France Football entregou, né, nesta segunda-feira, né, quem vai ser o melhor. Então o evento aconteceu no Teatro de Chalet, em Paris, né? O atacante brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid era cotado como um dos favoritos ao prêmio, mas o troféu ficou com meio-campista espanhol Rodri do Manchester City, que fatura a primeira vez a bola de ouro. Entre as mulheres, a eleita foi a espanhola Aitana Bonate, né, que já havia vencido a premiação em 2023.
Então, a CBF afastou neste domingo os árbitros Ramon Abate Abel, né, Braulio da Silva Machado e Flávio Rodrigues de Souza. Eles apitaram a partida entre Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e Juventude e Vitória e Fluminense, respectivamente, nesse último sábado no Campeonato Brasileiro. Diogo Pombo Lopes, VAR no Maracanã. Pablo Ramon, VAR na Allianz Parque. Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral, e José Cláudio Rocha Filho, VAR no Barradão, também foram afastados. Diego e Rodrigo atuariam em jogos da Série B nesta segunda-feira, mas foram substituídos por estarem em avaliação de desempenho técnico, de acordo com o documento divulgado pela Comissão de Arbitragem. A informação foi divulgada inicialmente pelo Rodrigo Matos no UOL e foi confirmado pelo GE. Mas que momento está esta arbitragem brasileira? Nesse momento ainda está Corinthians 0, ou melhor, Cuiabá 0, Corinthians 0. Neste momento agora aqui para a Rádio Baixada e para RBC Esportes. Olha, gente, tinha muita mais coisas para falar, mas nós ficamos por aqui. Até a próxima segunda-feira, tá bem? Fica todos com Deus e obrigado a todos, tá certo? Até a próxima segunda. Siga o canal da RBC Esportes e também acompanhe a gente também na Rádio Baixada. Gente, tchau, até a próxima, fui!